E galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com Jair Messias Bolsonaro, tendo diversos motivos para sorrir. Gente do céu, não sei nem por onde eu começo, mas não quero empolgar ninguém. Porém, nas primeiras horas da madrugada de hoje, eis que o jornal O Globo aparece com a matéria interessantíssima, onde é afirmado com todas as letras que a decisão do TCU sobre o relógio do Lula desmonta o embasamento da Polícia Federal, pois a corporação teria utilizado o acórdão do TCU 26 vezes no relatório contra Bolsonaro. E isso não é nem a parte mais interessante do vídeo de hoje. Gente, no dia de ontem foi divulgada uma entrevista, ela circulou muito aí na direita, do ex-ministro do Supremo, Nelson Jobim, para a CNN, porém, creio eu, que ninguém conseguiu realmente compreender a importância da tal entrevista e quem é Nelson Jobim. Ele não é apenas o ex-ministro do Supremo. E a gente tem que comentar sobre isso, porque as coisas estão se encaixando, né, nesse tabuleiro político, né, da política brasileira. É uma coisa muito interessante e talvez possa até ser um marco. E aí eu tenho que trazer muita informação para a gente começar a debater sobre isso. Já é o primeiro tema do vídeo de hoje, deve levar a maior parte do vídeo. Aí depois eu quero falar sobre eleições, trazer algumas coisinhas rápidas, né, algumas ponderações. Depois eu coloquei aquela imagem, Trump, Bolsonaro, Dilma, Biden. A gente não vai falar de eleição americana, mas a gente vai falar do Trump, a gente vai falar de Brasil, vamos falar de mercado financeiro. Eu coloquei aquela imagem muito mais porque ela representa ideias que se chocam, né? Modelos que estão aí na mesa e que a população vai precisar escolher por onde ela vai querer caminhar nos próximos anos. E a gente vai ter que falar aí do senhor Gabriel Galípolo, banqueiros, algumas coisas bem interessantes, falar sobre o que o Trump andou falando sobre o Banco Central, enfim. E se der tempo no final, vamos falar da turminha woke, mas eu acho que não vai dar tempo de comentar no vídeo de hoje. Mas vamos lá. Vamos por partes. E aí, ao longo do vídeo de hoje, vamos ter que trazer várias informações para ir juntando, né? Criar o alicerce para a gente conseguir erguer o nosso prédio e entender como é que as coisas estão se desdobrando. Mas vamos lá. Ontem, Dia dos Pais, 11 de agosto, Jair Messias Bolsonaro fez um tweet. Eu gostei bastante, por isso que eu quis trazer. Mas como demorou o Estadão? Jura que vocês não sabiam? O cara que salvou a democracia. KKKKKK. Todos sabem que o Estadão é o jornal do isentão. Agora, esperadamente, se colocando como crítico construtivo para alçar seus permitidos no tradicional enredo salvador das tesouras do sistema. Bolsonaro está comentando sobre o editorial do Estadão, que foi publicado no dia 10, que fala basicamente que o governo Lula fracassou, não tem chance nenhuma de dar certo, mas zero. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, não tem um prédio de país e aquele, né, uma reunião que era para ter discutido tudo, mas só se discutiu poder, a perpetuação do poder às eleições municipais. Eu acho que Bolsonaro pode até ir além, né? Além de ser o jornal do isentão, é o veículo mais golpista da história do Brasil. Mas tudo bem, vida que segue. Aí falando do Estadão, hoje de manhã, né, uma hora antes da matéria da Globo, no seu clássico editorial, um deles, né, são 3 por dia, o jogo de perde-perde de Lula. Mais uma vez aí comentando sobre o que está acontecendo na Venezuela, e o Estadão disse que o rei está nu. Indo direto ao ponto, né? O rei está nu. Esse é o último parágrafo do texto. É aquele chororô do início até o fim para falar como Lula é um fracasso, como Lula não vem obtendo êxito na América Latina, não vem conseguindo construir uma relação saudável com a Venezuela, com a Nicarágua, com nenhum país, né? Coloca o Brasil de joelhos, o Brasil é uma vergonha, a política internacional brasileira é uma vergonha, é o tom do editorial, e encerra falando que o rei está nu. E os delírios de Lula de encerrar sua carreira como líder do Sul Global, quando não um príncipe da paz universal, são triturados sob a realpolitik dos comunas e da Rússia. O choque de realidade seria um problema tão somente para Lula se o seu anacronismo, seu revanchismo e sua pusilanimidade não estivessem arrastando consigo a reputação e os interesses do Brasil. Mais um, dentre tantos, quer dizer, dentre tantos não. Aí aqui eu já vou começar a trazer algumas coisinhas. Vejam só, gente. Falo para vocês de forma recorrente. Analisem as coisas não só pelo que está na pauta do dia. Vai colocando alguns elementos, vai tentando entender. Olha as coisas, né, como se fosse
Como é que o pessoal usa a questão de... quando eles falam muito de pesquisa, né? Fala, pesquisa é a fotografia. Você tem que observar o filme, o desenrolar das coisas. 2022. Tava todo mundo contra Bolsonaro. Todo mundo. Eles mentiam propositalmente para derrubar Bolsonaro. Começa era Lula. Durante 8 meses, a imprensa relevou tudo que o Lula fez. Qualquer coisa que o Lula fazia, a imprensa passava pano. Os editoriais do Estadão, que eram meio críticos, era crítica no seguinte: o Lula tá seguindo os caminhos de Bolsonaro, há tempo para mudança. O marco da virada da chave, que começou no Estadão, é o primeiro veículo a pular do barco, e você tem 3 grandes portais que influenciam muito, porque estão aí há muitos anos, que é a Folha, o Globo e o Estadão. Não por acaso são os 3 maiores jornais do país. O Estadão foi o primeiro, a Folha veio depois e a Globo segue sendo a Globo, nesse lixo. O Estadão, ele começa a pular do barco após a decisão do ministro Dias Toffoli em setembro do ano passado, que envolvia a questão das multas das empreiteiras da Lava Jato. E qual é o problema disso? Porque quando ele tomou a decisão, e não deveria se desdobrar dessa forma, os petistas, para nossa sorte, eles entraram em campo para celebrar, como se fosse uma grande vitória deles. Então foi o Brasil 247, foram os ministros de Lula, foi a própria omissão do Lula. Então os petistas, eles contrataram essa crise para si e gerou revolta. Gerou a primeira revolta, todo mundo começou a ficar revoltado. A partir daí, as coisas nunca mais foram as mesmas. E começou uma escalada. Aí foi tendo a coisa, foi tendo outra, foi tendo a coisa, foi tendo outra. Escândalos ministeriais, a volta dos campeões nacionais. E a coisa segue avançando, segue avançando, segue avançando. Aí no início do ano, teve a questão lá... No início não. Na verdade foi no final do ano, início. Teve a falar do Lula, lá sobre as coisas no Oriente. Pegou extremamente mal. Vocês devem lembrar, né? A comparação que o Lula fez aí. Enfim, né? Comparou a turma de Israel com o alemão do bigode. Pegou muito mal. O tempo foi passando. Lula continuou errando. Problemas. E aí a turma começou a aproveitar alguns episódios no Brasil para realmente queimar o Lula, mas queimar com força. Todas as farras do Lula em relação à questão econômica, porrada. E aí até a Globo estava entrando em alguma dessas. Nesse meio tempo, começa a aparecer a história, não, né? Temos que procurar o bolsonarismo moderado, não, direita sensata. E começaram já a fomentar nomes visando 2026. E aí o tempo foi passando, o Estadão, para mim, publica o primeiro foi o primeiro editorial da questão da decisão do ministro Dias Toffoli, depois foi um editorial que era mais ou menos assim, um governo fora do prazo de validade, sem prazo de validade. Era um texto que falava o seguinte: o prazo que o Lula era como se fosse uma comida estragada. Passou o prazo de validade. Quando passa o prazo de validade, você joga fora, não presta mais. Para mim ali foi outro passo nessa escalada. Fora o que rolou em episódios passados. Mais denúncias, gabinete da ousadia, mais denúncia ministerial, a MP, e as coisas vão acumulando. E as coisas vão acumulando. Aí vem Venezuela, mais acúmulo, mais acúmulo. Então, assim, o débito do Dilma, com parte do consórcio, começa a ficar, né, insustentável. Aí você pega Olimpíadas, o que o governo fez, deixou de fazer... Né, gente como o próprio Sakamoto reclamando da lacração, pegou, tirou a Rebeca do pódio, botou... Enfim, o governo Lula vem errando. E ele segue errando, a coisa tá ruim. Em paralelo, você olha para o mundo real, a economia não avança, vários problemas, dólar lá em cima, a inflação tá começando a dar sinais de descontrole, leia descontrole fugindo da meta. A meta de inflação é 3%. Tem a margem, que é 1,5%, ou seja, vai até 4,5%. Está passando desse 4,5%, o que dá um indicativo para o Banco Central, que não pode baixar os juros, talvez tenha até que aumentar. A gente vai falar sobre isso. E aí o empresariado começa a reclamar. Nesse meio tempo, nesse ano, você viu que, acho que no mês de maio, teve aquele evento do Grupo Esfera. A gente vai falar do Grupo Esfera hoje. O Rubens Ometo deu uma subidinha do tom, deu uma porradinha encaixada, acima da cintura. Falando que o jeito que tá não dá, que não tem investimento, não tem empresário que aguente. E a coisa foi indo. E o desgaste do governo Lula não para, não para. Bom,
Com essas informações em mente, vamos continuar. Só duas notinhas rápidas que não tem muito a ver com Dilma nem Bolsonaro. Análise. Prisão de opositores na Venezuela expõe criminalização da dissidência. Repressão na Venezuela atinge novos patamares com prisões de opositores, intervenção em partidos e intensificação do controle sob o pretexto de segurança. E os analistas estão pontuando que, cara, não está claro até onde o governo do Maduro pode ir para assegurar sua permanência no poder. E essa crise, ela cai no colo do Lula, porque o Lula está aí sem saber o que fazer. E eu não falei nem ainda nesse meio de campo, né? Todo o desgaste que o Lula vem tendo com a própria esquerda. Postei um vídeo hoje, nem está aqui no vídeo. Pepe Escobar, talvez o brasileiro com maior trânsito internacional. Realmente, né? Assim, não é questão de ser de esquerda, mas para mim é um cara que tem acesso do Kremlin ao Partido Comunista, passando por partidos europeus, né, e analistas internacionais e até pessoas nos Estados Unidos à esquerda. Eu acho que esse cara, ele tem contatos. Não é um cara qualquer. O Pepe Escobar fala claramente para os 247 que o posicionamento do Lula vem demonstrando uma clara vassalagem. A live do Rui Costa Pimenta clássica foram alguns superchats falando isso. Pô, Lula, vassalo do Biden. A insatisfação da esquerda está aumentando. Ou seja, Lula está apanhando de todos os lados. Aí vem mais uma nota de hoje do Estadão. Esquerda e extrema esquerda. Aí eu li duas vezes e falei, extrema esquerda? Tem duas? Eu no primeiro momento achei que era esquerda e extrema direita. Porque você lê extrema, você só pensa na direita. Eu falei, mais uma nota que você tem a esquerda versus a extrema direita. Não. A extrema esquerda apareceu, ela não existia. A extrema esquerda no Brasil, ela não existia. Sempre foi motivo de piada dentro da direita o fato que não existe extrema esquerda. Para a imprensa, todo é não esquerda, sempre um moderado, sempre um democrata. E a coisa começa a mudar. Esse não é o primeiro texto que nós estamos vendo onde estão utilizando do adjetivo, né, extrema para classificar pessoas de esquerda. E isso, assim, nas últimas 2 semanas. Houve época em que o PT, em debates sobre sua identidade, perguntava-se se o seu caminho seria enveredar rumo à social-democracia ou permanecer um partido de esquerda bolchevique com algum verniz de democracia. No caso da primeira alternativa, o caminho do PT seria seguir uma linha tipo a social-democracia alemã, que abandonou o marxismo, elegeu a democracia e adotou a economia de mercado. Grandes políticos como Willy Brandt ou pensadores como Edward Bernstein poderiam ter sido guias de ação e reflexão. Na segunda alternativa, deveriam enveredar pela via revolucionária, ou seja, seguir ao que eles falam que Hugo Chávez seria um grande exemplo. Só que, porém, entretanto, todavia, o PT não escolheu nenhum dos dois caminhos. O que acontece é que atualmente Lula e o PT estão cada vez mais acolhendo uma outra linha que não existia no passado. É uma linha mais moderna, mas não menos extremista, a do identitarismo, com certa coloração social. A ideologia não seria mais somente a luta de classes, apesar de manter como eixo de sua ação o combate ao imperialismo norte-americano e ao capitalismo. Isso até meio que discordo. Agrega agora a cor de pele e gênero como critérios de conhecimento e de ocupação de posições universitárias, empresariais e outras, relegando o mérito como se fosse uma questão sem importância. Frise-se que trata de uma importação do centro do capitalismo, a de universidades americanas, em movimento típico de uma mentalidade colonizada. Exatamente. A agenda woke, ela nasce do mundo ocidental que a esquerda fingia combater ao falar do imperialismo. Eles combatem o império. Não, nunca combateu. É só da boca para fora. Lula, o vassalo do imperialismo. Nada de concreto, de positivo, é na verdade proposto, mas suas determinações são basicamente negativas. Antifascismo, anti-ocidente, isso lá, antidemocracia. A extrema esquerda toma ideologicamente o lugar da esquerda. A extrema esquerda toma ideologicamente o lugar da esquerda. É mesmo? Agora são os extremistas que nós temos por aí? Rapaz. Que engraçado, hein?
Engraçado. Eles fizeram algo... O que eles fizeram com a direita de verdade foi basicamente isso daí, né? Eles começaram a pegar o que era direita, porque o PSDB nunca foi direita, e começou a chamar a direita de extrema-direita. Extrema-direita pra quê? Pra tirar do jogo. Tirar do jogo. Aí essa matéria fica ainda mais interessante. Eles vão falar de Bolsonaro, mas não é criticando. Antifascismo. Na ausência de uma identidade própria, criou-se noção de uma luta contra o fascismo. Uma esquerda, sem nenhuma aderência à democracia, se erige em sua representante. Algo semelhante, como observei em artigo anterior, ocorreu na França, com o Partido França Submissa, assimilando a direita, a extrema-direita, para legitimar-se. Ele está falando que o partido da Le Pen e sua turma não são extrema-direita, eles são de direita. Foi a extrema-esquerda francesa que jogou a direita para o extremismo e para o fascismo para falar que eles eram heróis. Olha aqui agora, a ideologia de extrema-direita vem a funcionar como uma espécie de espantalho, visando a justificar qualquer arbitrariedade. É nada. Quer dizer então que chamar os outros de extrema-direita é um espantalho. Espantalho, gente, é uma mentira. Você cria um personagem que não existe para você poder justificar arbitrariedades. Esse artigo ele demorou um pouco para aparecer, né? Alguns anos, mas apareceu. Beleza. Em nosso caso, embora Jair Bolsonaro seja inelegível, Lula e o PT tudo fazem para que permaneça como alternativa eleitoral. Se Bolsonaro não existisse, Lula precisaria criá-lo. Engraçado. Aí, segundo o toma do Estadão, né? O que seria Lula e o PT? Seria o anti-ocidente. Embora a esquerda seja eminentemente um produto da civilização ocidental, inicialmente apresentada como um anseio legítimo de justiça social, progressivamente adotou posições autoritárias, logo totalitárias. Abandonou os valores propriamente ocidentais, como os da justiça, usurpada por um partido cuja função seria a de impor pela violência suas ideias coletivistas, sufocando a iniciativa individual, a liberdade de escolha e a economia de mercado. A liberdade foi a maior vítima, desaparecendo com ela qualquer possibilidade de livre pensamento e de ação em seus mais distintos níveis, inclusive a de imprensa e comunicação. Antidemocracia. Tá falando do Lula, viu? Para a esquerda, a democracia cessou de ter qualquer valor universal, tendo se tornado um mero instrumento de conquista do poder. O escândalo da contemporização de Lula e do PT com o governo Maduro e anteriormente com o governo Chávez é um exemplo disso. Nosso presidente chegou a dizer que a Venezuela tinha excesso de democracia. Ora, vejam só, um regime que põe o judiciário no cabresto, elimina a representação propriamente legislativa, suprime a liberdade de expressão, é tomado como exemplar. Né? Graças a Deus que o Brasil não é assim. E a esquerda silencia e apoia, fazendo a contragosto, algumas pequenas críticas pontuais voltadas para a opinião pública interna. Maduro prometeu um banho de sangue e segue à risca a sua palavra, né? Tirando a vida de dezenas e prendendo milhares. E aí encerra perguntando, são essas ideias que Lula e o PT estão propondo para o Brasil? E isso daqui vem após o Estadão afirmar que Lula não tem projeto. Não tem projeto. E ele fala, cara, hoje a pauta da esquerda é só ser anti. Não, é anti isso, é anti aquilo outro, é anti isso. Não tem proposta pra nada, nada. O país está ilhado, né? Tá naufragando, na verdade. Mas vamos continuar. Só uma coisinha aqui rápida. Moraes manda o ministro, né, soltar Felipe Martins, aliado, tentava comprovar que não fugiu. A gente comentou sobre essa matéria, né? E o lixo que é a Globo, como a Globo é enviesada. E vejam só, a Globo tomou mais uma checada gostosa. O título enviesado da matéria dá a entender que Felipe Martins não comprovou que não viajou aos Estados Unidos e que seria dele o ônus da prova. Contudo, as provas juntadas ao processo comprovavam que a viagem não existiu e, no Brasil, o ônus da prova é da acusação, não do investigado. É por isso que a Globo apoia a censura, porque a Globo precisa mentir sem ser desmascarada.
Aí vamos lá. Esse daqui foi o ápice, talvez já do mês. Difícil acontecer uma coisa talvez mais interessante. Eu acho que isso aqui é mais interessante que a decisão do TCU. Eu acho que é mais interessante. A gente vai ouvir com novas informações. Você deve ter escutado, se você não escutou, você vai ouvir pela primeira vez, mas quem já escutou agora vai escutar com novas informações sobre o senhor Nelson Jobim. Vejam só. O ex-presidente do Supremo, ele não foi só ministro, ele já foi presidente da corte, Nelson Jobim, afirmou em entrevista ao CNN Entrevistas que não classificaria os atos do dia 8 de janeiro como um atentado à democracia. Rapaz, é mesmo? Muita gente compartilhou. Eu vi diversas pessoas colocando. A maior parte do pessoal ficou meio presa à questão do dia 8. Questão do, onde é que você estava nos últimos meses, nos últimos anos, tudo mais. Beleza. Só vi um comentário que foi um pouquinho além do óbvio, que foi esse daqui, ó. Desse jeito, a ala anti-woke do BTG vai criar uma baita confusão na Faria Lully. E aí talvez vários de vocês estejam se perguntando, por que o Renato tá falando que a fala do Nelson Jobim, né? Ele tá falando, na verdade, é o seguinte, não ele tá falando da fala do Jobim, ele coloca no título da fala do Nelson Jobim e fala, por que uma suposta ala anti-woke do BTG vai criar problemas na Faria Lula? O que é que isso tem a ver com a entrevista? Vamos lá. Breves informações que eu acho que falam muito. Nelson Jobim, ele não está falando aqui na CNN apenas na posição de um ex-jurista, de um ex-ministro do Supremo, de um ex-presidente da Corte Suprema do país. Não. Celso Amorim, desde que ele se aposentou, ele fez várias coisas e segue fazendo. Ele não ficou em casa parado, de barriga para cima. O nosso grande Nelson Jobim, ele, podemos falar, participou da criação da tal Frente Ampla a partir de 2020, juntando pessoas, democratas. Já foi ministro do Lula, já foi conselheiro com Lula, auxiliou Lula durante o processo, mas não tão próximo, mas também não tão longe. Tem trânsito. E o nosso grande ex-ministro, atualmente, ele trabalha num lugar muito especial. O que faz com que, quando ele abre a boca, ele não está falando só como um ex-jurista, mas também como um representante, porque ele, né, ocupa uma posição muito importante de destaque dentro do BTG. O BTG, não tem nem o que discutir, né? Hoje é o maior player do mercado financeiro no Brasil. Então, quando ele fala aqui, não tem como dissociar o Nelson Jobim do BTG, logo do mercado financeiro. E existe uma ala no mercado financeiro que com certeza está insatisfeita com o desgoverno. Não digo que essa ala é o BTG, mas vocês devem lembrar também que o André Esteves, ele não é bobo. Eu tenho certeza que o André Esteves é o típico jogador que gosta de estar com um pé em cada canoa. E diante de tudo que está acontecendo, né, por mais que esteja muito bom para ele, né, era Lula, é bom ele deixar claro que, ó Lula, que jeito, né, irmão? Amigos, negócios à parte. Além disso, essa fala do Nelson Jobim ocorreu na CNN. E a CNN tem uma coisa que é interessante. A CNN, ela surge no Brasil, né, graças à iniciativa do Rubens Menin, empresário, muito dinheiro, muito rico. E ela passou por maus problemas, e aí alguns cortes, e aí passou recentemente por uma reformulação, onde o cara que meio que construiu com o Rubens Menin foi embora, e chega o novo manda-chuva. O novo manda-chuva da CNN é o João Camargo, que deu lugar para sua filha, mas eu acho que é ele quem ainda manda, no Grupo Esfera. Vocês devem saber qual é o Grupo Esfera. É o único grupo, além do LEAD, que promove esses super, mega, hiper encontros internacionais, onde a nata da elite brasileira discute o país. Assim, é um lugar específico, por um cara com uma posição de muito destaque, falando várias coisas.
Aí a gente vai ouvir, aí vocês devem lembrar, desceu agora. Aí teve uma matéria outro dia, né? Muito estranha no Estadão, falando, não, o Gilmar Mendes aí, o ministro Gilmar Mendes, falando que Bolsonaro, né? Um cara, coração grande, tava preocupado com a turma, durante o Fica em Casa. Isso significa que Bolsonaro vai ser candidato em 2026? Não faço ideia. Agora, uma coisa não dá pra negar, que o clima o clima que estava no Brasil no início de 2023 era um. O clima agora, no segundo semestre de 2024, o clima já é outro. O apelo popular, as coisas, a eleição, a gente não sabe como é que vai ser a desenvoltura da direita, a gente não sabe qual que vai ser o resultado final da eleição da presidência da Câmara, do Congresso, talvez, né? A forma como as coisas possam ir convergindo pode apontar, talvez, para um direcionamento aí que diga, rapaz, talvez seja interessante aí, né? Bolsonaro tem o direito de participar da eleição. A gente não sabe. No Brasil tudo é possível, né? A própria esquerda fala isso. Bolsonaro segue aí em campo, segue em jogo. E vamos ouvir aqui, porque ele não fala só do dia 8. Ele fala algumas coisas bem interessantes. Inclusive, ele encerra falando algo que, para mim, pelo que me consta, é a primeira vez que eu escuto esse tipo de crítica e que eu acho que ela é bem relevante. Mas vamos lá. Aí, muitos críticos do Supremo apontam outro lado, outro aspecto dessa dinâmica, que é o fato do STF estar conduzindo investigações criminais. Sim, isso é outra coisa. E isso, eventualmente, está ultrapassando as barreiras, os limites daquilo que deveria ser constitucional. Por outro lado, aqueles que defendem o Supremo dizem que o STF está sendo guardião das leis, das normas, está garantindo a democracia, está sendo fiador da democracia brasileira. Já tendo passado por lá, qual que é a tua avaliação sobre isso? Bom, não tem dúvida que a função do Supremo é essa: preservar a Constituição, preservar a compatibilidade do direito produzido pelo Parlamento, das leis infraconstitucionais com a Constituição. Tudo bem, isso ele faz. Mas começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é o das milícias digitais, que se desdobra em golpe. Agora foi expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, né? 8 de janeiro. O 8 de janeiro... eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc., pretendendo que os militares interviessem no governo, ou seja, desse um golpe. Pretendiam a intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Não saíram, não houve naquele momento, o período do Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então, ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá, mas ficou um tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 22 e o início do ano de 23, né? Alguns meses. Um mês, pois bem. Aí, no final, eles não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe. É o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, na abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? No meu ponto de vista... Ou terrorismo, não, como nada disso. dizem. Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de patrimônio público, essa coisa. Tem várias situações. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas. Ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Mas ali, né, ministro, aí tentando olhar um pouco para a ótica que hoje o governo principalmente defende, as investigações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal estão seguindo uma linha de raciocínio de interconexão.
onde todas essas frentes de investigação que a gente vem vendo, desde as joias até a trama golpista, passando por todas as outras aí no meio, a BIM paralela e assim por diante, se unem dentro do conceito de que haveria uma organização criminosa que teria utilizado o Estado para cumprir determinados objetivos não republicanos. Essa é toda a linha, por isso que se cria esse grande guarda-chuva dessas investigações que, em tese, remeteriam ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa coisa de o Supremo jogar todas essas investigações no mesmo balaio, na avaliação do senhor, está errada? Sim. Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, o que quebrou o vidro, que pintou aquela estátua. Lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu, inclusive, examinei lá para curiosidade, né? Um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo, o voto do relator era igual, só mudava a parte da caracterização da pessoa e tal, que fez, etc. E tal. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. Como é que vai ser isso? Eu não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás, né? Agora, eu acho que nós temos que ter mais não se envolver, o tribunal inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também foi provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações do Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política, eleitoral, teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Ninguém está olhando para o futuro. Aí você vê, né? Se não é golpe, se o que tá fazendo aí o julgamento é indevido, o projeto de lei da anistia pros presos do dia 8, eu acho que ele faz mais sentido, vamos falar assim, né? Eu acho que ele fica mais palatável e você vê que a coisa aí vem avançando. E no final da entrevista, você vê que ele fala sobre acirramento. Beleza, vamos convir aqui, Bolsonaro criou, mas, o Lula tá aí, tá alimentando, etc, tudo mais. Ele tá falando do Lula. Beleza, é o início. E esse é um ponto que, da forma como ele coloca, pra mim, é a primeira vez que eu tô vendo o pessoal colocar, falando o seguinte, toda ação tem uma reação. É muito simplório falar, o país radicalizado, Bolsonaro radicaliza o país. Peraí. E as pessoas não ficam frustradas, ficam revoltadas por nada? Será que não tem ninguém fazendo algo que acaba por alimentar tanta insatisfação popular? E eu acho que ele, quando ele fala do Lula, ele não só tá falando do Lula, né? Eu acho que essa fala dele sobre acirramento, falando, não é uma pessoa sozinha, eu acho que ele foi bem cortês. Mas, porém, entretanto, todavia, você deve imaginar, né, que no Brasil tem muita gente que acaba por alimentar esse sentimento de insatisfação, principalmente dentro da direita brasileira, por ações, medidas, né, ideias que são frustrantes, para ser bem polido, né, ao comentar sobre o tema. Então, olhem essa entrevista em todo o contexto, tudo que está acontecendo. Aí pense, por exemplo, nas manifestações, nas movimentações da direita sensata. Tem que ter uma direita sensata, E se a direita sensata não conseguir? Se a direita sensata ela não conseguir ganhar corpo? Qual é a opção? O Lula de novo? Que ninguém mais aguenta? Talvez o único jeito então é devolver o direito político de Bolsonaro, já que a direita sensata não vai para lugar nenhum. E se, beleza, e se não tiver direito sensata, mas alguém, sei lá, que Bolsonaro assim aponta o dedo e você vê que, cara, essa pessoa aí, ela vai seguir realmente a linha de Bolsonaro,
Não vai ser um cara meio que morde a sopra, queridinho pelo sistema. A direita sensata também fica chupando o dedo. Porque aí no final do dia o cara vai falar, bicho, vai ser que eu vou começar a sentar com essa pessoa ou vamos sentar diretamente com o Bolsonaro pra ver aí, velho, como é que vai ser a partir de 2026. A forma como o Brasil tá caminhando, a forma como o Lula vem tocando o país, tá difícil, né? Tem a eleição americana. Caso a esquerda perca lá, que vai ficar ainda mais difícil pro Lula, as chances do Lula e da direita sensata continuam a minguar. Minguar. Pega inclusive aí os governadores de direita que querem ser candidatos. Talvez vocês falem, não, depender da pessoa que Bolsonaro escolher, eu vou votar em fulano, ciclano e beltrano. Mas você há de convir comigo que Bolsonaro hoje e o que ele representa, se ele apontar o dedo e falar, ó, meu candidato é o cachorro caramelo. E muita gente vai falar, pá, eu vou votar no cachorro caramelo. Não importa quem é que tá aí no meio de campo, eu vou votar no cachorro caramelo, vou votar no candidato de Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, eles conseguem ter esse poder, né? Então, a direita sensata, ela tem pouco tempo para se viabilizar. Ela sabe disso. E ela sabe que ela também precisa do espólio de Bolsonaro a todo custo. Por isso que ela também quer que Bolsonaro fique inelegível. Tem muito interesse aí. Você vê a falta de empenho de algumas pessoas ao tratar de Bolsonaro, ao tratar de algumas coisas que acontecem no Brasil. Aí você fica observando as coisas. Aí, além disso, coisas que no início do ano, eu acho que também ninguém imaginaria. Não precisa nem ser do ano passado, início desse ano aqui, 2024. Polícia Federal usou entendimento anulado por TCU sobre relógio de Lula para indiciar Bolsonaro em joias. Minha nossa, e agora? Como é que fica? Porque a imprensa amiga garantiu que a decisão do TCU não impacta em nada, né? Não impacta em nada, tanto que precisou ir atrás da cúpula da PF. O Andrei fez questão de dar entrevista menos de 24 horas depois do ocorrido. Tá bom. O julgamento que livrou Lula e devolveu o relógio Cartier recebido de presente em uma viagem à França desmontou o entendimento do TCU usado pela PF para embasar o pedido de indiciamento de Bolsonaro no caso das joias. O inquérito que apura, né, se Bolsonaro se apropriou indevidamente de presente dado por autoridades estrangeiras, né? No relatório de 476 páginas, a Polícia Federal menciona 26 vezes o acórdão do TCU que dizia que presentes de luxo deveriam ser incorporados ao patrimônio público. Só que esse entendimento ele foi implodido no julgamento sobre o destino do relógio de Lula na última quarta-feira, quando o TCU decidiu que não há lei específica sobre presentes e, portanto, a Corte de Contas não pode obrigar nenhum ex-ocupante do Palácio do Planalto a devolver presentes independentemente do valor. Mas vejam só, né? Vejam só. E agora, o que é que vai ser? Não faço ideia. O que eu sei é que no Brasil, e eu acho que vocês concordam comigo, as questões técnicas, normalmente, elas dão espaço. Ou pelo menos ela tem menos importância do que as questões políticas. E as coisas estão mudando muito. Acho que ano que vem vai ser o melhor momento para a gente entender como anda o Brasil. O fim das eleições da presidência da Câmara e do Senado. Principalmente um mesinho depois, quando tiver com comissão organizada, se é aquelas notinhas que sai na imprensa. Março de 2025 vai ser um bom momento da gente conseguir começar realmente a compreender o que esperar de 2026. Porque eu sei que as coisas estão mudando. Estão mudando muito. Eu vou pular o tema eleição. Se der tempo eu falo no fim. Eu quero pular pro terceiro tema. Para falar de algumas coisas e falar do Brasil, inclusive, né? E que eu acho que tem a ver um pouco com o que tá rolando. Pensa aqui. Governo Lula. O Estadão recentemente até fez um texto para falar sobre a comissão de ética do desgoverno, por causa da turma aí do Haddad, que saiu do Ministério da Fazenda e foi trabalhar num escritório de advocacia que cuida da questão de bets, né, de apostas. É meio estranho, criticou decisões anteriores.
e bem que passou a mão na cabeça do Juscelino, né? Lendário Juscelino. E agora a Folha de São Paulo diz que a Comissão de Ética da Presidência deve votar em breve processo contra o Campos Neto. Boa vontade da comissão do Dilma. Mas, enfim, esse caso aqui, além de falar muito da Comissão de Ética do governo Dilma, também fala do Campos Neto. E também fala sobre algumas coisas, algumas escolhas que o mundo tem que fazer. Não é só no Brasil, que são discussões internacionais. A gente vem tratando muito delas nos últimos meses, né? Esse choque entre globalismo versus soberanismo, né? O local versus o global. E aí, olha que coisa curiosa. Robertinho, ele conseguiu uma liminar em 2023 para impedir que a Comissão de Ética do governo Dilma avançasse no caso. Até aí tudo bem. Só que olha agora. O Roberto Campos Neto, ele argumentou que a instauração de procedimento disciplinar contra ele por um órgão vinculado à autoridade máxima do Poder Executivo viola frontalmente a autonomia administrativa, gerencial, organizacional conferida ao Banco Central por lei complementar. Não, a independência do Banco Central me blindou. Você pode até falar, não, isso aí é porque o Lula tá indo atrás dele. Vem cá, e se a coisa muda? E se a coisa muda? E aí a gente tem, a partir de 2027, Bolsonaro presidente com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Galípolo aprontou alguma coisa. Não vai poder? Vai ser a comissão de ética do Banco Central que vai checar se o Galípolo é santo ou não? Engraçado, né? Como o pessoal tá usando essa bandeira aí da independência do Banco Central para fugir pela tangente. Mas vamos lá. Agosto chegou e cresce expectativa pela indicação do sucessor do Roberto Campos Neto. A nota sai pelas mãos de Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro. Com o retorno do Haddad de férias, né? Ontem, volta a expectativa da decisão sobre o anúncio do sucessor do Roberto Campos Neto do Banco Central. Haddad e sua equipe desejam que Lula defina e anuncie o nome em agosto. O Lula, a princípio, estaria de acordo com esse desejo. A avaliação correta, aliás, é que, embora o mandato de Campos Neto só termine em dezembro, é importante que a divulgação do escolhido seja feita já. Seja porque é importante para as negociações com o Senado, para as datas da sabatina, seja porque dará mais tempo para fazer uma transição central, mas dentro do Banco Central e junto ao mercado financeiro. Junto ao mercado financeiro, né? Nossa, que lindo, né? Olha aí a independência do Banco Central, né? A não ser que Lula dê um surpreendente cavalo de pau na direção esperada, Gabriel Galípolo vai ser escolhido, é o nome do Haddad, é o nome já aceito pela Faria Lima. Faria Lima tem que aceitar. Nossa, que lindo, rapaz. As dúvidas maiores recaem mesmo nas outras duas vagas de diretores do Banco Central, cujo mandato também expira em dezembro. A expectativa é que um desses postos seja ocupado por um funcionário de carreira do banco e outro alguém recrutado no mercado financeiro. Ah, lá vem, né? Vamos ver o que vai indicar esse nome que vem do mercado financeiro. Ontem de noite, o Escostegui solta uma matéria no bastidor que confirma a informação do Lauro Jardim, dizendo que avançou a fase final, a articulação para o Galípolo, chegar ao comando do Banco Central sem sobressaltos e o quanto antes. Como acertado com o Planalto, o nome preferido de Lula para suceder Roberto Campos Neto obteve aval silencioso dos maiores banqueiros do país. Não melindrou o PT e conquistou as principais lideranças do Senado. Gente, vocês acham que é normal o Banco Central, que deveria servir ao interesse nacional, soberano brasileiro, precisar receber aval dos banqueiros, dos maiores banqueiros do país? Eu acho que vocês devem conhecer quem são os maiores banqueiros do país e vocês também devem conhecer o tipo de agenda ideológica que essa turma defende, tanto a agenda da área de costumes, a agenda woke, quanto em outras áreas, como questões ambientais, agenda ESG. Eu acho muito estranho essa turma tá dando aval para indicado para o Banco Central. Os principais atores do processo de sucessão concordam que antecipar a indicação de Galípolo é essencial para preservar politicamente o Banco Central. Politicamente! Salvo imprevisto, o plano de Lula é encaminhar o nome do Galípolo ainda neste mês, como disse lá o Lauro Jardim. Aí, veja só, um pouquinho do Galípolo. Não há espaço para tergiversação sobre alta de juros.
O Galípolo falando de aumentar juros, mas o Lula não garantiu que os juros ia cair. Rapaz. O diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo, disse nesta quinta não haver espaço para tergiversação no Copom, caso seja necessária uma elevação da Selic, a taxa básica de juros. Todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para perseguir a meta de inflação. Todos. E realmente é o que vem acontecendo, né? Votações cujas decisões são unânimes, 100% alinhados. O portal Seu Dinheiro, ligado também a Faria Lima, né? Indicado para suceder Campos Neto, Galípolo compara diretor do Banco Central que tem medo de elevar os juros a médico que não gosta de ver sangue. É aquela nota que todo rentista gostaria de ouvir, né? Em participação do 15º Congresso Brasileiro das Cooperativas de Crédito em Belo Horizonte, Galípolo disse ouvir muitos economistas preocupados com a possibilidade da nova diretoria do Banco Central indicada pelo Lula passar a ser mais leniente com a inflação e deixar de subir juro se necessário. Para ele, são legítimas as dúvidas e cabe ao BC conquistar credibilidade. A ideia de ser indicado para o BC sem possibilidade de aumentar juro não faz muito sentido. Está claro que todos os diretores estão dispostos a fazer o necessário para perseguir a meta. Além disso, Galípolo disse ontem não fazer sentido pensar que membros do Copom, indicados pelo atual governo, não poderiam votar por elevação da Selic, porque Lula é crítico ao atual nível, né, dos juros. Para mim, essa ideia se assemelha ao sujeito que foi estudar medicina, foi trabalhar no pronto-socorro, mas infelizmente não pôde ver sangue, senão desmaia. Aí, para trazer um elemento novo da discussão, vou trazer para a mesa o Trump, que eu acho que é indiscutivelmente, né, aceito como uma pessoa de direita. De direita. Porque no Brasil, a direita está presa no liberalismo. Não consegue entender. Mas tudo bem. Trump, você olha como a imprensa internacional classifica o Trump, eles chamam de nacionalista econômico. É um cara que gosta de um protecionismozinho, viu? Mas tá ali, ó. Trump disse que os presidentes têm o direito de influenciar a política do Banco Central, o Fed. E aí, gente? E agora? Fora Trump? Trump golpista? E agora? E agora? Trump tá contra a autonomia do Banco Central. Os comentários de Trump marcam um sinal mais claro até agora sobre como ele pode tentar enfraquecer a autonomia do Banco Central caso ganhe um segundo mandato em novembro. E aí? O Trump disse na quinta que os presidentes deveriam ter permissão para influenciar o Fed na definição das taxas de juros, o que seria uma grande mudança de política que amassaria a independência histórica do Fed em relação à política. O presidente deveria ter ao menos uma palavra a dizer nesse processo. Há meses, há especulações sobre como Trump poderia pressionar mudanças nas operações do Fed, incluindo submeter o Banco Central a processos de revisão que se aplicam às agências do Poder Executivo. E como ele conduziria seu relacionamento com o presidente do Fed, o Jerome Powell. Powell e outras autoridades do Fed insistem que a credibilidade do Banco Central, né, que o Fed seria isso, mas só que lá é privado, enfim. E o desempenho da economia dependem de sua capacidade de operar sem influência direta de atores políticos. Não, a coisa só vai se for independente. Senão não funciona. Parece muito simplista, né? Tá muito simplório essa afirmação. E veja só, o Powell, ele foi a escolha do Trump para presidente do Fed, mas entrou em choque repetidamente com o banqueiro central durante seu primeiro mandato. Ele usou o Twitter para repetidamente criticar Powell sobre decisões de taxas em 2018 e 2019, quando a economia foi atingida pelos efeitos de uma batalha comercial e incerteza geopolítica. E os juros lá em cima. Investimento fica mais caro, crédito, tudo fica mais caro. Para colocar mais um elemento na mesa, antes de fechar o que eu quero comentar com vocês, esse perfil Eleva Brasil, ele não é de esquerda. Não é de esquerda mesmo, não é um cara de esquerda, não é lulista. Não é também um apoiador ferrenho de Bolsonaro. Não é também um crítico que fica xingando o Bolsonaro, falando meio uma babaquices, como muita gente faz, como um cara de petista normalmente faz.
É um cara que tá ali, difícil colocar numa caixinha. Difícil colocar na caixinha. Enfim. Ele coloca ali o comentário de um economista que eu venho tentando entender bastante das ideias dele, que é o List. Já falei dele para vocês. O List, inclusive, ele influencia o Roberto Simonsen no Brasil, que durante a primeira metade e talvez o início da segunda metade do século XX é quem era o contraponto de Roberto Campos e o Godin nos debates econômicos brasileiros. E o Roberto Simonsen era um conservador, que inclusive pediu o fechamento do Partido Comunista no Brasil. Então, um cara de direita. E era fazer o contraponto aos liberais. Aí o Eleva comenta o seguinte, né? O crédito nacional para impulsionar a economia. O papel da economia ortodoxa neoclássica é o resumir a economia ao controle fiscal. É tipo o que o Paulo está falando. Gastos menores do que a arrecadação para controlar a inflação. Mas esquecem do principal fator do desenvolvimento das nações. E ele coloca ali o que o List diz, né? Enfim, ele aqui vai direto ao ponto. O que acontece se um país emitir crédito para investimentos em setores produtivos, indústria, exploração dos recursos naturais, enfim, em multiplicadores econômicos? Conclusão abaixo. A oferta de produtos será maior, reduzindo a pressão inflacionária. Objetivo último da economia ortodoxa. Os preços serão estabilizados pelo lado da oferta, não pelo lado da demanda e do congelamento da economia. Aí você pode começar a debater com o economista se vai funcionar, não vai funcionar, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Mas o que está sendo colocado aqui, tanto pelo perfil da Eleva e o que o Trump falou, o que basicamente está acontecendo é um choque de ideias. Para falar o seguinte, irmão, olha só, não existe apenas uma única escola econômica que vai trazer prosperidade para o país. Não só tem um caminho que a gente é obrigado a segui-lo a todo custo, é sempre aquele mesmo beabá, sempre tem que colocar um economista no Banco Central que goza do apoio de Armínio Fraga, Pedro Malan, de Mabassa, que é amplamente reconhecido, que já foi banqueiro, já passou pela Faria Lima. Calma, cara. Nem tudo ocorre dessa forma. Nem tudo passa pela autonomia do Banco Central. Nem tudo passa por pensar a economia o tempo todo resolvendo a coisa pela demanda. Às vezes você pode tentar controlar os preços, controlar a inflação. Não é congelamento de preço, assim. Mas, a demanda está altíssima. Então tenta aumentar a oferta. Você pensar para o outro lado. Às vezes pensar fora da caixinha. Quando o governo Lula quer abaixar os juros na canetada, o Lula não está fazendo isso em relação a algo maior. Não existe um pensamento macro por trás do Lula. Assim, não. O Lula tem uma política industrial forte. O Lula tem uma política de desenvolvimento de infraestrutura forte. O Lula tem um projeto de país que diversas coisas se integram. E nesse projeto de país tem aqui uma componente que é a taxa de juros, que vai influenciar, né, todo o crédito para você poder financiar esse projeto. Não tem isso. O Lula quer, quando ele fala isso, na canetada. Na maior canetada de todas. E é isso aí, e vida que segue. Quando você olha para os Estados Unidos, você vê a campanha do Trump, o que está sendo proposto, e outros setores na direita, você vê que as pessoas, elas possuem um plano. Existem discussões. Existem coisas que estão colocadas na mesa do, precisamos fazer isso aqui, papapá, vamos fazer aqui, papá. Isso daqui para a gente combater essas novas forças internacionais que causam sombra aqui na economia nacional, essa batalha geopolítica que existe, principalmente com o Partido Comunista do País Vermelho, que é o grande rival econômico, né, dos Estados Unidos hoje. Eles pensam nisso, a gente tem que financiar nossa economia, tem que fazer isso. Então, é uma componente dentre tantas outras. E o mercado financeiro, não o mercado financeiro, né, como eu vou falar, o sistema financeiro, o sistema financeiro, ele é uma ferramenta que pode colocar qualquer país de joelhos. Gente, não existe independência. Você é sempre dependente de alguém. Vocês vão ver onde o Roberto Campos Neto vai trabalhar quando sair do Banco Central. Eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho certeza que vai ser motivo de notícia. Não tem como. Um cara como o Roberto Campos Neto, ele não vai sair do Banco Central
para ser caixa de banco. Ou ele vai montar uma asset, um fundo que ele vai gerenciar, e vamos ver o tipo de projeto que ele vai botar para frente, ou ele vai voltar a trabalhar em algum outro banco. Você acha que se o Roberto Campos Neto alopra, faz um projeto que desagrade a Faria Lima, que tem que dar aval, você acha que ele vai encontrar espaço para trabalhar em algum lugar desse? Você acha que ele vai conseguir trabalhar em algum lugar desse? Assim, o Banco Central do país, muitas vezes não, talvez sempre, talvez eu possa falar a palavra sempre, se ele trabalhar em prol do país, ele vai incomodar os banqueiros. Ele vai incomodar os banqueiros. Eu espero que sim, em especial vocês, que me assistem com mais frequência. Vamos tentar dar só alguns nomes. Vamos pegar um único exemplo. A gente já falou do BTG no vídeo de hoje. Vamos trazer um exemplo maior. O maior banco do Brasil. Itaú Unibanco. Itaú vem da árvore genealógica que a gente já foi atrás, que nasce lá com Olavo Egídio Souza Aranha, Grupo Monteiro Aranha, sócio da família Klabin Laffer, que tem mil uma coisa, estão aí até hoje, que além de políticos, tem membros políticos como prefeito lá do Rio, né, Israel Klabin, Clube de Roma, Clube 1001, mil uma coisas. Você vai ter pessoas que ocuparam cargos de destaque, como ministro das Relações Exteriores do Fernando Henrique Cardoso, o Celso Laffer, fundou o SEBRAP com o FHC, com dinheiro da Fundação Ford, dentre tantos outros. Aí o Olavo de Souza Aranha foi o presidente do PRP, Partido Republicano Paulista, que era o partido da bucha, foi deputado, deve ter sido bucheiro também. A filha dele casa com o Paulo Setúbal, aí tem o Setubinhas, sei lá como é que diz, né? Então, enfim, é a turma que cria o Itaú, nasce daí, né? É a nata da oligarquia brasileira. A gente já estudou um pouquinho da história da bucha no Brasil, República Velha, o que rolou. Do outro lado, você tem os Moreira Salles, que também já falou um monte. Dulles, o que aconteceu na década de 60. A própria, assim, o nascimento do Roberto Campos, que a turma só faltava acusar ele de ser o carregador de pasta do Walter Moreira Salles. Só virou embaixador por causa do Walter Moreira Salles. A turma aí que tá no Brasil até hoje. Até hoje. E não só tá no banco, tem mineração, revista Piauí, mil uma coisas. Olha as pautas que coloca na mesa. Assim, se você quer construir um projeto de país, é um projeto de país. Você não pode ficar dependendo do aval da Faria Lima. A Faria Lima tem o interesse dela. Que não é o interesse do Brasil, é o interesse dela. O interesse do Brasil é o interesse do Brasil. Do Brasil. Isso daqui é um caminho que vai tornar um país próspero? Não sei. O que eu sei é que isso daqui é um contraponto. É colocar uma ideia na mesa e você pelo menos questiona. Fala, cara, e se ao invés de a gente ficar procurado só com a questão da demanda, controlar a demanda, né, aumentando a taxa de juros, e se a gente trabalhar com oferta? Agora, para você trabalhar com oferta, como ele está falando ali, né, é você trabalhar concedendo crédito para estudo produtivo, não é só você criar um programa maluco, um programa local, para você, toma aí um dinheiro, uma linha de crédito e faz o que você quiser. Não, não funciona. Precisa ser algo integrado. Indústria, com logística, com infraestrutura diversa, né? Que infraestrutura diversa vem desde questão de energia. De que adianta você dar dinheiro para o industriário, não tem rua. Aí tem rua, aí o cara constrói a indústria, a capacidade energética do país não suporta. Não suporta, assim, não consegue produzir energia. Se a fábrica liga, o Brasil apaga. E aí? Então, é um negócio que é muito maior. Mas esse tipo de discussão, ela não ocorre no Brasil.
mudou. A força que hoje o país vermelho lá da Ásia tem não é a mesma que tinha em 2010. Em 2010 era uma promessa que lá na frente, se a economia começa, ia fazer frente aos Estados Unidos. Hoje é real. Hoje você olha para os carros elétricos que estão aí vendidos no Brasil, vem de onde? Tem uma fatia grande do mercado. Tem a questão dos chips, que está em tudo que a gente usa hoje, que está aí na fronteira tecnológica. Virou um play gigantesco. A importância da América Latina nas decisões do governo Lula hoje é quase nula. Qual a importância de Cuba? Qual a importância até do Foro de São Paulo? Comparado com a importância da ONU, com a importância do Macron, com a importância da União Europeia, frente aí da Ursula von der Leyen, frente à influência do Blinken, quando vem ao Brasil, do Jake Sullivan. Olha, as coisas mudaram. É muito fácil ficar repetindo o mesmo discurso o tempo todo, mas as coisas mudaram. Quando muda, você tem que estudar. Então, assim, ou acorda, ou vamos tentar entender o que está se passando, ou vai ficar aí, discutindo as mesmas coisas, não indo para lugar nenhum, reclamando. Sai o Lula, entra novo que tinha até tesouras. E não resolve nada. E aí, até se colocar alguém que é direita, entra, e o cara tá amarrado. Amarrado. Toda a política do cara tá amarrada. Bolsonaro entra, Gabriel Galípolo ali. E agora? Lá vai o Galípolo. Aí o Galípolo alopra. Só que não, ele tá frente a técnico. O cara tá impossível mexer no Brasil. Não, mas é técnico, não, senão a inflação aumenta. Nos Estados Unidos, a discussão foi outro patamar. Gargalo do Porto de Santos geram perdas de 21 bilhões de dólares por ano no país. E aí? Isso é uma matéria, né? Graças a Deus, matéria como essa, isso é uma matéria. Ninguém discute disso, ninguém discute infraestrutura no país. Ninguém discute infraestrutura, ninguém liga infraestrutura, segurança pública, energia, ninguém liga. O único assunto que eles falam é transição energética, porque tem uma componente ideológica. Quem se preocupa com a Brasil fica sempre falando sobre isso, e realmente está há anos. Esse é um cara que dá para falar, esse bicho se importa com logística, transporte, setor de energia, o que as ONGs vêm fazendo no Brasil. Um porto que é responsável por quase metade da movimentação portuária do país, está enganado que acha que a ineficiência do Porto de Santos não chega ao consumidor. Produtos importados, trigo, óleo, óleo diesel, adubo, etc., são alguns dos exemplos que encarecem pela ineficiência. Outro problema novo, é um problema que criaram. O Brasil não tinha esse problema. É incrível. Eles criaram um problema. Gente, esse cara colocou um gráfico dinâmico que assim, vai passando, é uma musiquinha de fundo, né? E vai mostrando seus países subindo e descendo. Até 2018, o Brasil não aparecia nesse gráfico. É o custo, quanto se gasta com apostas. Até 2018, o Brasil nem aparecia nesse gráfico. Em 2022, o Brasil está no primeiro lugar do mundo. Em 2024, está em terceiro. Significa que não tem problema. E isso é um problema. É um problema. Apostadores deixam de comer pizza, ir ao cinema e até adiam compra de cama para gastar com bets. Às vezes penso em comprar uma pizza, mas está passando a Argentina e Canadá na televisão, por exemplo. Aí prefiro apostar naquele jogo para ver se ganho e com esse dinheiro comprava pizza. Mas se não ganho, acabo ficando no feijão e arroz mesmo. O depoimento universitário Osmar Neto, de 20 anos, ilustra um novo comportamento de consumo que ganha força no Brasil. Consumidores vêm reduzindo o ritmo de compras em outros segmentos, em especial de itens de vestuário, supermercados e viagens. Você conheceu em trabalho de turismo? Talvez. Isso aqui está desaquecendo por causa de aposta esportiva. Supermercado, pô, a gente comprar comida. A gente não tinha esse problema. E isso se tornou um problema do Brasil, que pode crescer até ir agora para o cassino, por causa de um dos grandes representantes da direita brasileira, Sérgio Fofoca Moro. Foi graças ao voto do Moro e da Tereza Cristina que a legalização dos jogos passou na CCJ do Senado. Esse é o Brasil que vocês querem? Tirar o Lula como objetivo final? Tá levando a isso daqui. Eu tô preocupado com essa gente. Pode me falar que sou idiota. Pode falar que eu sou um comunista, que eu quero controlar a liberdade das pessoas. Liberdade para isso aqui, cara, tá dando errado. Tá dando errado. Isso aqui tá dando errado, tá destruindo família. Tá destruindo família.
Eles criaram um problema para empobrecer o pobre. No final do dia, os setores impactados vem sendo aí setor de comida e serviços. O setor de serviços é o setor que mais emprega no Brasil. Vai gerar desemprego pela queda da demanda. Porque o povo está gastando com aposta. Dinheiro que, às vezes, não está ficando nem no Brasil. Está indo lá para fora. Sabe? Não tem condição, gente. Tem condição. Tem condição. Tem condição nenhuma. Como é que vai dar certo uma coisa dessa? As discussões, elas precisam ser aprofundadas pelo bem do Brasil, do brasileiro. As discussões políticas, elas precisam avançar. Elas não podem ficar limitadas apenas às gafes e às loucuras que o Lula diz diariamente. Não falta assunto para comentar sobre esse país. Não falta assunto. Não falta assunto. Tem muita outra coisa para comentar. Ainda tem mais nesse tema aqui. Eu tive que falar que já está aqui com 1h10 quase. Mas é isso. Me perdoe. Só que eu acho que uma coisa que me tira do sério, Brasil. Quando eu vejo assim que estão jogando o Brasil no buraco, isso vem me tirando assim do sério de uma forma. Quanto mais eu entendo o Brasil, mais indignado eu fico. Sabe? Quando fazem maldade com o Bolsonaro, maldade até com, sabe, essas notícias, eu não sei se já aconteceu tanto, você já fica meio calejado. Mas quando eu vejo assim, o circo se repetindo, ontem eu vi uma notícia, nem que eu estava aqui no vídeo, mas não deu tempo. A mineradora internacional conseguiu, né, um espaciozinho lá em Araxá, não vi nenhuma ONG reclamando, não vi nada. Todo o processo remonta ao que aconteceu, Anamine, Wateng, Dema, tudo isso, meu Deus, a mesma coisa. Seguem dilapidando o Brasil. Nada. Eu queria realmente acreditar que o problema do Brasil era o Lula. Tirar o Lula estava resolvido. Eu queria acreditar que tirar o Lula e resolver uma outra coisa aí estava resolvido. Eu queria poder acreditar. Infelizmente, não consegui mais acreditar nisso. Também são problemas reais que o Brasil tem. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Precisamos, assim, urgentemente, começar a discutir o país mais seriamente. Assim, pelo bem de todos mesmo. O país está entregue cada vez mais. E o mundo está mudando muito. Os debates, as coisas como estão acontecendo, as relações entre países, os próprios organismos multilaterais que influenciam a tomar decisões, o ONU, OMS, OMC, está tudo de ponta cabeça. Os conflitos do mundo está tudo de ponta cabeça, tudo de ponta cabeça. E o Brasil fica ilhado, uma perseguição maluca que fazem contra Bolsonaro, contra o apoiador de Bolsonaro, a loucura do Lula diariamente, né? A porcaria que é a Rede Globo, mentindo, essa massificação da mentira na cabeça do povo. Nossa, eu não suporto a Globo. Mas é isso. Vou ficar por aqui. Agora meu trabalhinho. Um pouco mais. Pode se inscrever no canal, também valeu. Tem um ato no Brasil. Essas coisas me pegam. Essas coisas. O que estão fazendo com o Brasil me pega. Eu tava no início, né? Pode Bolsonaro sempre é boa. Sempre